E aí, beleza? Por muitos anos, o vírus MERS se espalhou pela Europa, deixando os infectados em um estado violento, psicótico e parecido com zumbis. Mesmo que a cura tenha sido encontrada, 25% dos casos de tratamento ainda não têm sucesso. Enquanto o governo debate o destino desses 25% resistentes, o restante que foram curados enfrentam problemas de reintegração. A sociedade ainda os vê como uma ameaça, assassinos que devem ser tratados dessa forma. Senan é um recém-curado, mas é lembrado de memórias horríveis de seu passado. Sangue pingando em seus sapatos, sua respiração ofegante e rápida, seus olhos vermelhos de sangue. Ele se olha no espelho do banheiro e quando verifica que ainda há alguns vasos sanguíneos vermelhos, fica tranquilo, pois isso é a indicação de que uma pessoa foi curada. Ele se senta no chão do banheiro e se recorda de quando ouve a porta do banheiro ranger. Seu amigo Connor se senta ao lado dele e pergunta se ele está bem, mas Senan não responde. Ele apenas pergunta a Connor como as coisas podem estar no mundo lá fora. Connor o tranquiliza, dizendo que as coisas vão voltar ao normal, mas ambos sabem que isso é improvável. No escritório, o cantor pergunta a Senan por quanto tempo ele foi infectado pelo vírus MERS. Senan foi infectado por 4 anos. Após mais algumas perguntas de rotina, cantor pergunta se Senan tem pesadelos. O oficial cantor acredita firmemente que os pesadelos são benéficos, pois lembram as pessoas do que fizeram enquanto estavam infectadas e de quanto sofrimento causaram. Cantor anuncia que Senan será acolhido por sua cunhada, Abigail. E isso é um caso raro, já que a maioria dos curados não era mais aceita por suas famílias e teria que permanecer nos centros de acomodação. Mais tarde, Senan e Connor estão caminhando em direção ao ônibus, que os levará ao novo destino. O ônibus está seguindo em direção ao centro de acomodação por uma cidade cheia de milícias, tropas da ONU e acampamentos. Manifestantes aguardam do lado de fora do centro de acomodação, onde o ônibus para. As pessoas jogam objetos nas janelas e chamam os curados de assassinos. Logo, Senan e Connor têm que se separar. Eles se abraçam e Connor diz que é melhor esconder a verdade de Abigail. O público está dividido em relação à reintegração dos curados. Enquanto alguns acreditam que as pessoas anteriormente infectadas não podem mais machucar ninguém, outros acreditam que elas ainda são um perigo para a sociedade. Enquanto isso, o governo pensa que a eliminação dos 25% restantes que não podem ser tratados é a solução mais misericordiosa. Abby é uma repórter que trabalha atrás das câmeras em um canal de notícias e vive sozinha com seu filho Cillian após a morte de seu marido Luke durante o surto do vírus. Enquanto Abby ajuda Cillian a terminar a lição de casa, uma batida é ouvida na porta da frente. Abby a abre para cumprimentar Senan com um abraço contido. Mais tarde, Senan e Abby conversam na cozinha e ele a tranquiliza, dizendo que não precisa ficar. Abby diz que é o que Luke teria desejado. Finalmente, Abby pergunta a Senan se ele estava lá nos últimos momentos de Luke, mas ele não fala muito sobre isso. Durante a noite, Senan não consegue dormir. Ele se senta na cama e se vê jogado anos atrás. Senan estava na mesma casa com seu irmão Luke enquanto as sirenes de evacuação soavam do lado de fora. Luke procurava por Abby e o bebê Cillian, mas eles não estavam em lugar nenhum. Senan insistiu para que Luke saísse da casa, dizendo que Abby saberia o que fazer, quando uma sombra surgiu por trás dele e o atacou. Luke rapidamente defendeu seu irmão e tentou acertar o intruso com um objeto pesado. Mas já era tarde, o sangue já corria vermelho no braço de Senan. Sabendo que agora estava infectado, Senan disse a Luke para sair da casa imediatamente. No dia seguinte, Connor está no quintal de seu pai, esperando o momento em que ele sairia. Ele pede ajuda ao pai para encontrar um emprego melhor, já que agora ele trabalha como faxineiro, uma posição bem distante das salas de tribunal que ele frequentava antes de ser infectado. No entanto, seu pai fica furioso com o pedido e empurra o filho contra o carro, chamando-o de monstro e se recusando a ajudar. Senan pedala até o trabalho no centro de tratamento. Um capacete azul verifica seu olho para confirmar se os vasos sanguíneos formam um círculo no branco de seu olho. Quando o oficial confirma que ele está realmente curado, ele entra no prédio. Lá, Senan é solicitado a ajudar a doutora Joan Lyons a lidar com uma paciente que ainda é resistente à cura do vírus MERS. A resistente Joe está presa a uma cama e assim que vê a doutora Lyons, entra em
em frenesi. A resistente grita, rosna e tenta se soltar para atacar a doutora. A doutora Lyons pede a Senan para segurar Joe enquanto ela aplica uma injeção. Senan rapidamente percebe que o único alvo de Joe era a doutora Lyons e não ele. A doutora explica a Senan que, mesmo curada, ainda podem ser encontrados traços do vírus MEIS nas células de uma pessoa. Em outras palavras, a mulher reconheceu Senan como um dos seus. Senan chega ao centro de acomodação para encontrar Connor. Quando ele conta que os resistentes não atacam os curados, Connor conclui que os curados estão mais seguros com os resistentes do que com aqueles que nunca foram infectados. Afinal, os curados são caçados e atacados nas ruas. A conversa é interrompida pelo oficial Cantor. Cantor se senta em frente a Connor e o confronta sobre faltar ao trabalho. Mas Connor afirma que não é um faxineiro. Cantor arrogantemente diz que Connor não tem o mesmo poder que tinha antes do surto do vírus e que deve obedecer às regras. Além disso, ele ordena que Connor pare de contatar sua família, pois eles não o querem de volta. Nesse momento, Connor perde o controle. Ele ataca de uma vez, mas Cantor é rápido em jogá-lo no chão com tanta força que Connor não se levanta para lutar. Quando Senan tenta intervir, dois homens armados o seguram. Cantor considera sua mensagem recebida e sai da sala enquanto Connor ainda está deitado no chão sentindo dor. Connor espera do lado de fora da casa de Abby na esperança de ver alguém conhecido. Quando a vê saindo, ele se apresenta como amigo de Senan. Abby, que geralmente é receptiva com os curados, conversa com ele e até pergunta sobre sua experiência com o vírus. Connor compartilha que foi brutal. Uma sensação constante de estar preso dentro do próprio corpo. O pior, no entanto, era não conseguir resistir à sede de sangue. De volta ao centro de tratamento, Senan está fazendo uma pausa quando nota dois soldados deixando seus postos e entrando no prédio onde os resistentes estão confinados. Enquanto Senan desce cuidadosamente as escadas, ele ouve os gritos abafados da mulher. Senan segue a voz até uma cela destrancada, onde encontra os dois soldados. O primeiro está segurando uma mulher resistente, enquanto o outro urinava no chão. Senan rapidamente derruba o homem, mas ele era muito mais forte, e logo Senan se vê preso contra a parede. Em meio à confusão, a resistente se solta dos braços do soldado e começa a persegui-lo pelos corredores do hospital. O segundo soldado não espera, ele pega sua arma, segue a mulher e a atira sem errar. Senan observa a mulher ofegando em seus últimos momentos, mas o soldado sem culpa que ela iria morrer em breve de qualquer maneira. Os curados no centro de acomodação estão ouvindo as notícias. A doutora Joanne Lyons se opõe aos planos do governo sobre a eliminação dos resistentes e insiste que, com tempo e recursos, pode encontrar uma cura para eles. A apresentadora, no entanto, como a maioria das pessoas, fala sobre a eliminação dos 5.000 resistentes como um ato de humanidade. A opressão aos curados deixa Connor furioso e desesperado por mudanças. Ele acredita que a eliminação dos resistentes é apenas o começo e que é uma questão de tempo até que o governo se volte contra os curados também. Ele leva Senan ao porão do centro de acomodação, onde uma revolta está sendo organizada pela Aliança dos Curados. Bombas improvisadas estão sendo preparadas e Connor entrega a Senan uma garrafa de álcool pronta para ser acesa. Ele garante que as casas que estão alvejando estão vazias. Naquela noite, casas de voluntários da defesa irlandesa são bombardeadas ou incendiadas, e Senan realmente acredita que está fazendo a coisa certa. Na manhã seguinte, no entanto, Senan ouve nas notícias que, devido a esse ataque, vários civis ficaram feridos e um foi encontrado morto. É nesse momento que ele decide se distanciar tanto da aliança quanto de Connor. Os flashbacks de Senan continuam a atormentá-lo e ele se vê novamente em frente ao espelho, lembrando-se da terrível memória de sua respiração ofegante e de seu irmão Luke, tentando fazê-lo voltar à razão. Ele sentia a presença de Connor atrás dele, mas não o reconheceu, porque a única coisa que queria fazer agora era atacar. Senan voltou do flashback quase em lágrimas. No centro de tratamento, Senan descobre uma foto da doutora Lyons com Joe. Ela e a doutora encontraram a cura juntas antes de Joe ser infectada. Elas achavam muito infeliz que os pacientes se lembrassem das atrocidades que cometeram enquanto estavam doentes. Abby percebeu que Senan tem ficado fora até tarde e suspeita de seu envolvimento com a Aliança dos Curados. Um dia ela o confronta sobre isso, mas
mas Senan nega imediatamente, dizendo que simplesmente não quer atrapalhar. Abby se senta e confessa que o considera parte da família. Afinal, ela e Cillian tinham fugido da cidade para escapar do surto do vírus, perdendo Luke no processo. Quando Abby soube da cura, teve esperanças de voltar para casa e encontrá-lo recuperado. No entanto, ela apenas encontrou o corpo dele na casa. Durante o jantar, Connor bate à porta. Abby diz para ele se sentar e manda Cillian para a cama. Os três conversam sobre o ataque terrorista e Abby comenta como deve ser difícil viver no centro de acomodação, mas Connor opõe-se, dizendo que pelo menos alguém foi preso. Abby parece convencida de que a pessoa presa não estava agindo sozinha, mas ela não é dura com os curados. Ela revela que realmente acredita em perdoar os curados por suas ações, já que eles não estavam no controle enquanto estavam doentes, insinuando, portanto, que ela também perdoaria o assassino de Luke. Quando Abby sai da sala, Senan confronta Connor sobre as vítimas do ataque terrorista, mas Connor insiste que sempre há baixas em uma luta. No entanto, Senan não quer mais fazer parte da Aliança dos Curados. Ele começou a ver Abby e Cillian como sua própria família e não está disposto a se voltar contra eles ou colocá-los em perigo. No dia seguinte, enquanto Senan leva Cillian para a escola, o cantor visita Abby em sua casa, presumivelmente para perguntar como está sendo morar com Senan. No entanto, logo revela suas intenções ocultas. Cantor acredita que os curados ainda são um grupo, uma manada de monstros prontos para matar e se banquetear com pessoas. Ele desliza um envelope com documentos confidenciais sobre a mesa e pede que Abby o contate caso queira compartilhar algo com ele. Quando ela abre o envelope, fica assustada ao ver fotos de Senan e Connor enquanto ainda estavam infectados, ambos com aparência de zumbis e com olhos de feras olhando diretamente para ela. Abby decide visitar o centro de acomodação com sua câmera, e o que grava lá é horrível. 5 curados em pé, em círculo, de olhos fechados e respirando de forma sincronizada e curta. Em uma reunião, Connor faz um discurso incentivando os curados a se levantarem, pegarem em armas e se rebelarem. Enquanto Abby grava discretamente, ela é empurrada contra a parede por uma mulher que parece selvagem e feroz, que só se afasta após a ordem de Connor. Connor leva Abby para uma sala vazia para confrontá-la sobre o motivo de ela estar lá. Quando Abby diz que tem certeza de que ele está envolvido nos bombardeios, Connor revela a natureza de sua causa. O tratamento da cura é tão horrível que ele não viu outra opção, senão se voltar contra seus opressores. Abby não quer se envolver e ordena que ele deixe tanto ela quanto Senan em paz. Ela sai furiosa, segurando a bolsa onde escondeu sua câmera. De repente, percebe 2 curados a observando no corredor. Com um movimento rápido, ela começa a correr, subindo as escadas e encontrando uma janela por onde pode escapar. Uma mão a agarra no momento em que está prestes a pular, e no último segundo ela consegue se soltar e fugir do centro de acomodação. No consultório, a doutora Lyons está observando Joe em seu monitor quando percebe que pela primeira vez ela está tranquila e calma. A doutora Lyons visita Joe em seu quarto e tenta se comunicar com ela. No início, Joe parece não reagir, mas no momento em que a doutora Lyons estende a mão para Joe, ela a ataca com fúria. Quando a doutora Lyons se afasta para escapar do ataque, os soldados, alertados pelos gritos, já estão no quarto e a afastam. Isso para eles foi a gota d'água e significa que Joe será levada para o setor de eutanásia junto com o restante dos resistentes. Assim, a visão da doutora Lyons de curar os resistentes se perde completamente. Cillian já está na cama, quando por volta das 10 horas a porta é arrombada e um homem encapuzado entra com um taco de beisebol. Rapidamente, Senan se encontra inconsciente no chão, e a última coisa que ouve é o homem o chamando de lixo curado. Esse é um sinal para Senan de que se afastar da aliança dos curados não vai manter sua família segura. No dia seguinte, ele retorna ao time de Connor, que agora está disposto a fazer um movimento ousado para forçar o público a ouvir suas exigências. No mesmo dia, Abby procura por sua câmera. Ela percebe que os discos com os vídeos dos curados planejando seus ataques desapareceram e tem certeza de que Connor está por trás da invasão. Por isso, ela liga imediatamente para o oficial cantor, pedindo que ele intervenha. De volta ao centro de acomodação, Connor leva Senan a uma reunião dos curados, onde ele fica surpreso ao ver a doutora Lyons. Salvar Joe é o único interesse dela
ela, o que dá a Connor a arma que ele precisa. Ele acredita que ter um resistente com eles é a única maneira de o governo levá-los a sério. A reunião é interrompida quando o caos toma conta do prédio. Soldados invadem os corredores, perseguindo os curados, mas Senan se recusa a lutar com eles. Quando é encurralado contra a parede e questionado sobre para onde os outros curados estão indo, ele não responde. Mesmo sendo interrogado pelo oficial cantor e prometido proteção para ele e sua família, ele não diz uma palavra, mas considera fortemente a oferta. Connor está determinado a manter Senan em sua família, então não hesita em encontrar Abby e contar quem realmente matou seu marido. Naquela noite, Abby espera por Senan em lágrimas e exige saber a verdade. Para Senan, agora está claro que Connor disse algo sobre aquele dia, então ele confessa imediatamente. Como, apesar de Luke ter se trancado no quarto, Senan acabou perdendo o controle e o atacou. Abby, traída e em lágrimas, manda Senan sair da casa. À meia-noite, quando Connor encontra Senan, ele admite que realmente contou a Abby sobre o verdadeiro assassino de Luke para mostrar a ele a verdadeira natureza dos não infectados quando confrontados com a verdade. A discussão é interrompida quando o som sutil de uma arma sendo destravada corta o ar. O oficial cantor emerge das sombras e ordena que os dois homens se ajoelhem. Embora Senan não se oponha e comece a se algemar sem resistência, Connor rapidamente agarra os cacos de uma garrafa de cerveja quebrada que estava no chão e ataca o oficial cantor, cortando violentamente seu pescoço. Quando Connor percebe que Senan o traiu ao levar o oficial até lá, ele pega sua arma e aponta para a cabeça de Senan, exigindo saber por que ele desistiu da luta. Sirenas podem ser ouvidas ao fundo e Senan percebe que não há tempo a perder. Ele exige saber qual é o plano de Connor e, para o terror de Senan, Connor confessa que o plano já foi colocado em prática. Ele foge antes que a polícia possa alcançá-lo. No dia seguinte, quando o plano para capturar Joe é posto em movimento, Senan decide impedir os curados, infiltrando-se na ala dos resistentes. A Dra. Lyons e um curado estão na sala de controle, onde ela pode destrancar a porta da cela de Joe através do sistema de segurança. No entanto, antes que ela perceba, o curado aponta uma arma para o rosto dela e começa a destrancar todas as portas da ala dos resistentes. Senan está lá quando as portas se abrem de uma vez e todos os zumbis são liberados no corredor, rosnando e procurando suas presas. Não demora muito até que a saída da ala dos resistentes seja bombardeada pelos curados e logo os resistentes estão correndo soltos pelo mundo em estado de frenesi. A Dra. Lyons observa horrorizada da sala de controle, mas então percebe que mesmo com todos os outros fora da ala, Joe é a única que não sai da cama. Ela permanece quieta e em paz, aparentemente curada de sua infecção. A Dra. Lyons se aproxima com cuidado, senta-se ao lado dela e só consegue lhe dar um último beijo antes de ser atacada por um resistente selvagem em busca de uma mordida. Abby está sentada silenciosamente em sua casa quando ouve barulhos do lado de fora. Ela sai com um machado nas mãos e derruba um zumbi com um golpe no pescoço. Um caminhão da ONU se aproxima, evacuando a vizinhança. Um oficial diz a ela que todas as escolas também estão sendo evacuadas, mas ela não consegue deixar de gritar, desesperada, tentando correr para salvar seu filho. Senan corre em direção à casa naquele momento. Em meio aos tiros e gritos, ela implora para que ele busque Cillian. Senan chega à escola e encontra pessoas mortas ou se transformando em zumbis. Ele grita o nome de Cillian repetidamente, até que finalmente ouve a frágil voz do menino atrás dele. Ele pega a criança nos braços e corre. No entanto, ele não percebe que Connor está logo atrás dele. Senan, segurando Cillian, tenta encontrar um lugar seguro na cidade, mas logo percebe que os zumbis estão por toda parte. Um deles está atrás deles e agora Cillian precisa correr por conta própria, sendo perseguido por dois zumbis ferozes. Connor, que observa de perto, ele começa a espancar Senan. Por um milagre, uma bala atinge Connor no peito e finalmente Senan está livre para acabar com ele. É nesse momento que ele ouve a voz de Cillian pedindo ajuda. Ele encontra seu sobrinho escondido debaixo de um carro, a poucos metros de distância dos resistentes que o estavam perseguindo. Após derrubá-los, ele leva Cillian e acha que está seguro para voltar para Abby. Enquanto isso, Abby estava inquieta no local seguro onde os civis estavam reunidos. Ela não se contenta em esperar que Senan apareça com Cillian e decide fugir.
ela encontra o caminho de volta para casa na esperança de que Cillian a estivesse esperando lá. Quando ela ouve o filho chamando por ela, o abraça com carinho. Mas não demora muito para que um zumbi ataque Cillian pelas costas e morda seu braço. Senan rapidamente mata o resistente, mas já é tarde demais. A transformação de Cillian já começou e Abby, em um momento de desespero, contempla matar seu filho de forma misericordiosa. No entanto, Senan sabe que há uma alternativa, já que a doutora Lyons conseguiu encontrar uma cura para todos os infectados e promete curar Cillian e trazê-lo de volta para sua mãe. Terminando assim, Os Curados, filme de terror e drama de 2017. E eu espero você no próximo vídeo.